Muito boa noite, família tricolor. Gostei desse negócio de família tricolor, hein? E também família do canal, na verdade, porque muita gente de outros clubes também assiste. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, conforme eu tinha prometido para vocês, sexta-feira, vou falar sobre a história do Casemiro, de se a torcida do São Paulo queima mesmo o jogador ou não. Eu já adiantei ontem que eu acho que não. Vou falar muito sobre isso. Antes, só falar ainda sobre Marcos Guilherme. Continua indefinida a situação, muita gente comentou no vídeo de ontem, 99% apoiando, pedindo a permanência dele, inclusive a torcida independente publicou nas redes sociais que o apoio também, mais ou menos aquilo que eu falei, o jogador que honra o manto tricolor, publicou até uma foto bacana dele, criancinha com a camisa do São Paulo. Realmente muita gente comovida com o Marcos Guilherme, torcendo pela permanência dele, mesmo sabendo que ele não é um craque, mas mostrando mais uma vez que a torcida, mesmo sendo bipolar, tripolar, tetrapolar, como é o meu caso, hexapolar, como teve um amigo no canal que comentou, tem uma certa coerência e respeita muito quem ama esse manto, quem ama essa camisa, esse símbolo aqui, esse distintivo, e dando desculpa, o devido valor para o Marcos Guilherme. E ainda sobre o jogo contra o Botafogo, só um ajustezinho aqui. Eu falei que não tinha visto o Jardine no campo, muita gente me falou que assistiu a transmissão e o Jardine estava assim, mostrou o Jardine depois. Depois eu vi na matéria, uma das matérias, não sei que canal que eu assisti, mostrou realmente o Jardine estava lá. E o cantor de tango, que eu falei, que parece o Rojas, lembra do Rojas? Parece o pai do Rojas. Na verdade é um dos auxiliares técnicos também do São Paulo. E o nome dele é Juan Verzeri. Então, só uma brincadeira, claro, sem nenhum desrespeito. Então, estão todos trabalhando juntos pelo bem de São Paulo. Torço muito por essa comissão técnica. Espero que permaneçam aí depois da Copa, inclusive, hein? No ano que vem também. Vamos torcer pro Jardine ficar, pro Aguirre ficar e continuar o trabalho dele. Vamos lá, então, falar da história do Casemiro. Olha só. Muita gente fala, o Casemiro, puta jogador, hoje é um dos maiores jogadores do mundo no Real Madrid, que ganha tudo. E a torcida do São Paulo chutou ele daqui, a torcida do São Paulo corneta, e acabaram com o futebol dele, xingou, expulsaram o Casemiro daqui. Vamos lá, vou até me preparar para falar sobre isso. Vocês sabem quem começou com essa história do Casemiro? Quem começou a jogar no ventilador essa história que a torcida do São Paulo expulsou o Casemiro? Eu fui pesquisar. Foi simplesmente um tal de Neto. Vocês conhecem o tal de Neto? Eu não assisto mais o Neto, já falei algumas vezes aqui. Eu não assisto porque depois que ele falou que determinado jogador corria tanto que parecia que tinha 2 pulmões, como se o ser humano não tivesse, eu parei de seguir o Neto porque ele fala muita bobagem, fala muita groselha. Pra mim é uma vergonha pra classe de comentarista, jornalista, nem sei se ele é jornalista, acho que não. Ele que começou a fazer isso, eu fui pesquisar, em todos os jogos da Band, que a Band transmitia da Liga dos Campeões, ele falava que o Real Madrid jogava e o Casemiro pegava na bola e ele falava: a torcida do São Paulo chutou o Casemiro, fala a verdade pra você, fala a verdade, a torcida do São Paulo chutou o Casemiro. E aí, isso se espalhou. Sabe por que se espalhou? Eu vou contar uns bastidores pra você. Na mídia de São Paulo, onde eu trabalhei muitos anos com esporte, 80% dos jornalistas torcem pro Corinthians. Apaixonadamente. 80%. Alguns declaram com mais hombridade, mais honestidade, declaram que torcem pro Corinthians. Outros, mais bundões, se escondem e dizem que não torcem para ninguém, que são imparciais. 80% da mídia torce pro Corinthians. Ao ponto de desligar a câmera e o cara falar: vai Corinthians! Eu já cansei de ouvir isso. Tem jornalista famosão, que eu não vou falar o nome, porque foi uma opção deles esconder o time, eu não vou ser cagueta de revelar. Vários deles, quando o Corinthians ganha, manda recadinho pra mim no celular, me liga, tirando sarro de mim. Vários famosões aí que tem. E a mídia 80% corintiana também começou a propagar isso. Que a torcida do São Paulo queima jogador, que a torcida do São Paulo queimou o Kaká, que a torcida do São Paulo queimou o Casemiro. E o pior, o mais triste, é que muito torcedor do São Paulo embarcou nessa. Embarcou nessa e começou a criticar a própria torcida do São Paulo. A minha opinião é a seguinte, é muito clara, muito direta, gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Pode discordar comigo, de mim, à vontade, não tem problema nenhum. Eu acho o seguinte, nenhum jornalista, nenhum torcedor, nenhum blogueiro, ninguém é capaz de queimar um jogador. Sabe por quê? Se fosse assim, o Marcelinho Carioca
teria sido queimado no Corinthians, porque a torcida do Corinthians quis matar o Marcelinho Carioca depois que o time foi eliminado da Libertadores pro Palmeiras. Falando em Palmeiras, a torcida do Palmeiras já quis matar o Edmundo, já quis matar o Evair, quando eles estavam numa fase ruim. Isso eu não vou nem contar da torcida do Flamengo, da torcida do Santos, da torcida do Vasco, da torcida do Remo, da torcida do Paysandu. Porque, simplesmente, torcedor é assim. Torcedor é apaixonado. E quando você mistura paixão, quando você envolve paixão, acontecem as coisas mais tenebrosas do mundo. Você, tenho certeza que está me assistindo, já foi apaixonado por alguém. Quando você foi apaixonado por essa pessoa, por alguém, lembra os vexames que você deu? Os micos que você deu? Eu sou da época da carta. E as cartas que você escreveu? Meu Deus do céu! Paixão é assim, o torcedor é apaixonado sim, e vai vaiar quando o time tá perdendo e aplaudir quando o time tá ganhando. Eu vou dar alguns exemplos aqui, se você parar para pensar, tem centenas, milhares de exemplos. Muita gente fala sobre aquele trio do Grêmio hoje, que a torcida do São Paulo expulsou o lateral esquerdo, o Cortez, o Maicon e o Cícero. Ah, saíram do São Paulo, foram ser campeões no Grêmio. Ah, uma pergunta para vocês. Vocês queriam eles de volta? Eu não queria nenhum deles de volta. Se você assistiu o jogo do Grêmio, time do Grêmio, que é um time encaixadinho, bem treinado pelo Renato Gaúcho, com ótimos valores, o Cortez continua jogando a mesma bolinha dele. Eu sou muito mais o Reinaldo. Muito mais o Reinaldo. O Maicon continua com aquela puxadinha de bola para trás e o Cícero continua... São os mesmos jogadores. Foram cobrados sim no São Paulo, mas preferiram sair. Não bateram no peito e assumiram a responsabilidade e viraram ídolos. Vou dar outro exemplo para você. Um tal de Rogério Ceni, só o Rogério Ceni. Em 2004, depois que o São Paulo foi eliminado pelo Once Caldas na Libertadores, o São Paulo foi jogar contra o Palmeiras no Pacaembu, o Rogério Ceni rebateu uma bola, o Wagner Love fez um gol, o São Paulo perdeu. A torcida do São Paulo chamou o Rogério Ceni de pipoqueiro, de amarelão. Isso em 2004. Sabe o que ele fez? Teoricamente, segundo essa teoria, a torcida do São Paulo queimou o Rogério Ceni, certo? Chamando ele de pipoqueiro. Ele podia pegar as coisinhas dele e ir embora, nunca mais voltar para o São Paulo. Sabe o que ele fez? Ele chamou a responsabilidade, bateu no peito e falou: pipoqueiro é o cacete. Em 2005, ele ganhou o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial, sendo o melhor jogador da final, ganhando aquela chave lá que todo jogador sonha em ganhar. Tem outros vários exemplos. Vou citar outros, dessa mesma decisão de 2005. Eu, inclusive, cansei de xingar um jogador chamado... Xingar não, porque eu não ofendo ninguém. Cheguei a criticar muito um jogador chamado Ed Carlos, o zagueiro. Vocês lembram dele? Critiquei, falhava, caneludo, ruim pra cacete. Em 2005, na final contra o Liverpool, ele teve uma das melhores atuações que eu vi um zagueiro ter, ao lado do Lugano. Assistam aí, vocês devem ter cansado de ver, uma das melhores atuações. Outro, Fabão, lembra do Fabão? O que a torcida do São Paulo xingou o Fabão? Que chamou ele de grosso, caneludo, violento. E vocês viram que o Fabão se transformou. O Fabão se transformou num dos maiores ídolos da história do São Paulo. Então, eu acho o seguinte, quando o cara tem competência, quando o cara tem coragem, quando o cara tem culhão, que eu gosto muito dessa coragem, quando o cara tem coragem, ele assume, bate no peito e vence. E passa por cima de qualquer torcedor, e passa por cima de qualquer jornalista, e simplesmente vence na vida, vence na carreira. Tem outros exemplos, se a gente for parar para pensar, de clubes que queimaram jogadores, entre aspas. Por exemplo, Palmeiras com Egídio, o lateral esquerdo. Malharam o Egídio, criticaram o Egídio, praticamente expulsaram o Egídio do Parque Antártica. O Egídio foi no Cruzeiro, foi campeão no ano seguinte. Pergunta se a torcida do Palmeiras quer o Egídio de volta. Não quer, porque simplesmente não se identificou com a camisa, pisou muito na bola, como vários jogadores do São Paulo pisaram também na bola. Outro exemplo, Neilton. Vocês lembram da passagem do Neilton pelo Morumbi? Que vergonhosa que foi? No ano seguinte ele foi campeão pelo Vitória. Vocês querem o Neilton de volta? Eu não quero. Eu prefiro o Marcos Guilherme, que renove com ele. Não é isso. Outro exemplo. Ontem eu estava assistindo aqui Corinthians e América Mineiro. Wesley. Lembra do Wesley? Eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz uma cirurgia no estômago uma vez, muito séria, quando o Wesley jogava no São Paulo. Eu tinha tanto pavor dele que eu sonhava com o Wesley. Depois da cirurgia, lá meio sonâmbulo, meio depois de acordar da anestesia, eu sonhava que ele era um médico, ele que vinha me tratar.
E eu acordava apavorado. Eu namorava uma menina na época ela falou assim pra mim, quando eu acordei, ela falou, meu, quem é o Wesley? Que você tava apavorado. Eu falei, Wesley, sai daqui! De tanto medo que ele me colocou, eu sonhava que ele era um médico. De tanto pavor que eu fiquei desse jogador. Ontem fez mais um papelão, foi expulso. Você quer ele de volta, Wesley? A torcida do São Paulo queimou o Wesley? Não, não queimou, porque ele foi simplesmente ridículo com a camisa do São Paulo. Como foi, por exemplo, o outro, Michel Bastos, que foi pro Palmeiras dizendo que ia arrebentar, que agora tá no esporte. Então, gente, não tem muito segredo. Jogou bem, a gente aplaude. Jogou mal, a gente vai. Mais um exemplo para finalizar, para não ficar muito longa a história. Diego Souza. Vejam aí no vídeo contra o Corinthians, que a gente perdeu a semifinal por 1-0, que ele perdeu o pênalti, entrou com aquela displicência. Leiam os comentários. 100% da torcida, inclusive eu, 100% da torcida malhando o Diego Souza. Pela partida dele, pela falta de comprometimento, pela bunda molice na hora do pênalti. Contra o Botafogo eu tava lá, levantei como toda a torcida e batemos palma para ele quando ele foi substituído. Saiu aplaudido de pé. Então, não existe esse negócio, na minha opinião, gente. A de vocês é de vocês. Não existe esse negócio de queimar jogador. Todas as torcidas fazem a mesma coisa porque todas são apaixonadas. Jogou bem, aplaudimos. Jogou mal, vaiamos. Tá certo? Então, olha só, já tá ficando grande pra cacete o vídeo. Eu imaginei que fosse curtinho hoje. Amanhã é um dia ótimo. Pra quem gosta de futebol, São Paulino, amanhã é um dia sensacional. De manhã às 10h45, entrada pelo Portão 5, de graça. Leva um agasalho se você puder. Eu não vou poder assistir porque eu vou estar trabalhando. Corinthians e São Paulo e Corinthians, decisão da Copa do Brasil Sub-20. Vamos lá, molecada, esquecer esse cabelinho, chuteira vermelha, arrumar meia. Vamos jogar bola, jogar com raça, que a gente conquista esse título. E à noite, time completo contra o Palmeiras. Nós lá em cima, buscando a liderança, na esperança de vencer a primeira vez na arena deles. Então, amanhã será um dia especial, abençoado. Estarei aqui logo depois do jogo para falar com vocês. Espero comemorando uma vitória do São Paulo. Tá certo? Vou dar agora os abraços para as cidades. Eu anotei hoje? Anotei. Imperatriz do Maranhão, Poços de Calda, Lavras em Minas, Simão Dias em Sergipe, Garanhuns em Pernambuco, Pontalina em Goiás, Altamira no Pará, José dos Pinhais no Paraná, Rio Verde, Goiás, Birigui, Montemor e Araçoiaba da Serra. Amanhã mando mais abraços para vocês. Peço encarecidamente, se inscrevam no canal, 30 mil, vai levar blusa. Deem like no vídeo e divulgue para os seus amigos, coloca o negócio do sininho aí para receber as notificações. Aqui não é Vai São Paulo e amanhã mais do que nunca é Vamos São Paulo contra Corinthians e Palmeiras, tá bom? Fiquem com Deus, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem à vontade para comentar, a gente se encontra amanhã de novo. Um abração para vocês, tchau.